O Manchester City confirmou o favoritismo, goleou o Fluminense por 4-0 e conquistou seu primeiro título de Mundial de Clubes. E além disso, escancarou uma diferença colossal entre o campeão europeu e o campeão sul-americano. E esse sonho do tricolor de conquistar o mundo caiu por terra logo aos 40 segundos de bola rolando, num erro do Marcelo, que tentou atravessar uma bola ali e caiu nos pés do Ake, que chutou a bola, bateu na trave e Julian Álvares de peito rolou para dentro do gol. Inicialmente até achei que estava impedido, mas não, o gol valeu e foi o gol mais rápido da história das finais de Mundial de Clubes. Isso desde lá atrás, hein? E esse gol saiu antes mesmo da gente perceber e tentar entender a diferença, que foi a entrada do Lewis, o garoto novo ali que o Guardiola colocou no lugar do Kovacic em relação à partida da semifinal contra o Al-Ahly. Aliás, contra o Raw Reds. Depois desse susto, o Fluminense conseguiu dar aquela equilibrada, ficou um pouco mais de tempo com a bola no pé, fazendo sua jogada característica, atraindo o City para frente. O City tem essa característica de marcar lá em cima, o Fluminense tem essa característica de puxar também o adversário. Daí, provavelmente por estratégia do Diniz, o Felipe Melo recebia a bola e lançava para o outro lado, né? Fazia esses passes mais longos. Não deu certo, mas mesmo assim o Fluminense tentou outras alternativas e depois dessa equilibrada, quando teve até um lance lá de pênalti em cima do Cano, que o árbitro marcou o pênalti, mas na jogada anterior o Cano estava impedido, estava em posição irregular. E aí quando o Fluminense estava sonhando em empatar o jogo, o Phil Foden foi lá, na verdade o gol foi contra do Nino, tá? Mas o Phil Foden chutou, o Nino desviou, a bola encobriu o Fábio. E assim marcou os 2-0 o City. E daí o Fluminense cansou, e eu destaco aqui que esse cansaço não foi só físico não, tá? O Fluminense já tá aí no final da temporada, o City tá no meio, tá embalando, tá mais inteiro fisicamente, mas também foi uma questão emocional. Levou o segundo gol no primeiro tempo, sem o City estar fazendo aquela força, né? Como costuma fazer na Champions ou na Premier League. E ainda por cima o Rodri se deu ao luxo de jogar praticamente sozinho, sem marcação. Isso não se faz com um jogador dessa qualidade, tá? E que ele, na verdade, para mim, foi o destaque desse primeiro tempo. E aí veio o segundo tempo, o Diniz entrou com o John Kennedy no lugar do Keno já no intervalo. No decorrer do segundo tempo entraram também o Diogo Barbosa, o Lima e o Alexander. O Fluminense rejuvenesceu os seus jogadores ali dentro de campo. Saiu o Felipe Melo, o Ganso e o Marcelo, jogadores mais cansados. E o Fluminense, a exemplo do primeiro tempo lá, conseguiu equilibrar. Mas aí quando equilibra o jogo, toma o terceiro gol do Phil Foden de novo, depois de uma longa parada aí do atendimento para cima do Rodri, né, que levou uma entrada ali do Alexander, e o Phil Foden foi lá e marcou o terceiro gol, 3-0, mais um banho de água fria em cima do Fluminense, que tentou ali fazer o seu jogo terminar com honra, mas ainda levou o quarto gol do Julian Álvares, 2 gols do Julian Álvares, 2 gols do Phil Foden, placar final, Manchester City 4-0 no Fluminense, Manchester City campeão mundial. Mas entenda uma coisa, isso foi o normal. A diferença técnica, a diferença de grana também, né? Ela é muito grande entre a maioria dos campeões europeus quando enfrentam a maioria dos campeões sul-americanos. Dificilmente você vai ver um equilíbrio dos últimos anos, até das últimas décadas para cá. Guardiola conquistou o seu 4º título mundial em 4 finais, 2 pelo Barcelona, 1 pelo Bayern de Munique e esse agora com o Manchester City, repete a goleada lá de 4-0 que o Barcelona deu em cima do Santos em 2011, em que o próprio Guardiola destaca como sendo uma das melhores partidas dele à frente do elenco do Barcelona, mas aquela eu acho que foi até mais humilhante do que essa aqui, tá? Essa aqui o Fluminense pelo menos não entregou assim de bandeja a goleada como o Santos entregou lá em 2011. O Muricy preferiu não jogar, o Diniz pelo menos tentou jogar ali, e eu acho que isso é que faz com que o Fluminense os jogadores do Fluminense não saíram tanto assim de cabeça baixa. Deu pra ver que alguns deles estavam até ali conversando com os jogadores do City, meio que admirados, né? Diferentemente daquilo que aconteceu em 2011. Destaques positivos pra mim, o Rodri. O Stones também apareceu pouco, mas jogou bem. Bernardo Silva jogou bem, mas os melhores pra mim, do lado do City, foi o Foden, que marcou os 2 gols e participou de outros lances importantes. De repente poderia até dividir com o Bernardo Silva. E o do Fluminense, disparado, o John Arias, foi o jogador de destaque com a camisa do Fluminense. John Kennedy entrou no segundo tempo também, jogou bem na minha opinião. Outros jogadores ficaram bem abaixo, né? O Marcelo ficou bem abaixo, até o Ederson do City, principalmente no primeiro tempo, ficou bem abaixo, errando muita saída de bola. E mesmo assim, o placar de 4-0, como eu falei, escancara essa diferença. É o normal que aconteceu, o City não fez o esforço que ele costuma fazer se fosse, por exemplo, uma final de Champions League. E apesar dessa goleada que o Fluminense sofreu, pode ter certeza que o ano foi positivo para o time. Lá no começo o Fluminense não estava nem entre os favoritos para se destacar nesse ano. Conseguiu vencer o Campeonato Carioca goleando o Flamengo, botando o time do Flamengo na roda. O time do Flamengo que é bem melhor no papel do que o do Fluminense.
Fluminense ficou na parte de cima do Campeonato Brasileiro e venceu a sua primeira Libertadores da América, chegou à sua primeira decisão de Mundial, passou pela semifinal, algo que é obrigação dos times sul-americanos e não vinham fazendo isso muito bem nas últimas décadas. Na última década, entregando ali jogos de semifinal absurdos, o Fluminense fez a sua parte. E quer ver uma boa notícia? Esses dois times, essas duas equipes estão classificadas e vão jogar no Mundial de Clubes de 2025. Óbvio que até lá vai mudar muita coisa, muitos jogadores provavelmente vão sair, alguns. Diniz pode ser que não esteja à frente do Fluminense, Guardiola pode ser que não esteja à frente do City até lá, mas pelo menos eu acredito que teremos bons jogos em 2025. Acredito que a maioria dos times que vão para o Mundial de Clubes, seja europeus ou fora da Europa, poderão fazer jogos interessantes, como esse foi, pelo menos no primeiro tempo. Essa é a minha opinião. Se você gostou do vídeo aqui, deixa aquele like maneiro. Se não conhece o Planeta Futebol Clube, segue aí. Mesmo se você for tricolor, não fica chateado com esse vídeo aqui não. Pelo contrário, tem outros vídeos aqui falando bem, exaltando o time do Fluminense. Se não conhece, se inscreva, acione o sino das notificações. Me segue lá no Instagram também, tenho certeza que você não vai se arrepender. Fica ligado aqui nessa playlist aí, ó, do Mundial de Clubes. Vou continuar postando vídeos sobre essa competição, pelo menos até o final do ano. Valeu!